Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, sou editor-chefe médico do portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Nós estamos num novo formato, com as principais notícias agrupadas por especialidade ou por área de interesse. No programa de hoje, a gente vai falar sobre ortopedia. Será que a cefazolina é o antimicrobiano superior na profilaxia cirúrgica em fratura de membro inferior? Quais são os fatores de risco para a infecção de sítio cirúrgico em ortopedia? Existe diferença entre infiltração com corticoide e infiltração com plasma rico em plaquetas em doentes com dor radicular lombar? As reoperações em artroplastia total do quadril, que mudou nos últimos 20 anos, e uma comparação de fisioterapia e cirurgia para as lesões do manguito rotador. O primeiro tema de hoje, cefazolina é superior na profilaxia cirúrgica nas fraturas dos membros inferiores, por Rafael Hertal, nosso ortopedista. A gente sabe que a infecção do sítio cirúrgico, também chamada de ISC, é uma das principais complicações em cirurgias ortopédicas. Um estudo japonês, observacional e retrospectivo, comparou pacientes que fizeram uso de cefazolina com aqueles que, por diversos motivos, utilizaram outras beta-lactâmicos, sejam outras penicilinas ou outras cefalosporinas. Apesar do viés de ser retrospectivo e observacional, os doentes não foram randomizados, eles tinham uma amostra respeitável, 16.000 pacientes. Isso que foi avaliada como a infecção do sítio cirúrgico em até 30 dias, que é a definição universal na literatura. Eles observaram que o grupo da cefazolina e o grupo de outros beta-lactâmicos tiveram praticamente a mesma incidência de ISC, uma incidência bastante baixa, 0,30% num grupo e 0,32% no outro, sem diferença estatística. Eu lembro a vocês, baseado no conteúdo do Whitebook, que a profilaxia de infecção do sítio cirúrgico deve ser feita com antibiótico por via parenteral, cerca de 1 a 2 horas antes da incisão cirúrgica, em geral durante a indução anestésica. O objetivo é manter a concentração sérica da droga, uma droga bactericida, durante todo o transoperatório e até algumas horas após o fechamento da ferida. Em cirurgias com grande perda sanguínea, estimada acima de 1,5 litro, ou cirurgias com mais de 3 horas de duração, podem ser necessários repiques da dose. E é comum que esse antibiótico seja mantido por 24 a 48 horas. Fatores de risco para a infecção do sítio cirúrgico em ortopedia, do nosso editor de ortopedia, Giovanni Guedes. As infecções do sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas têm uma incidência média de 1 a 3%, e a definição universal são as infecções da ferida operatória ocorrendo em até 30 dias da cirurgia, a não ser que na cirurgia haja um implante, quando então a ISC é considerada por até 1 ano. Ela é classificada em superficial, delimitada a pele subcutâneo, ou profundo, quando atinge o plano muscular, e a temida infecção de prótese ou infecção óssea com osteomielite. Uma revisão sistemática recente avaliou as principais evidências sobre os fatores de risco. Ela incluiu 45 artigos com incríveis 1,5 milhões de pacientes, nos quais aconteceram 43.900 casos de infecção do sítio cirúrgico, uma incidência de 2,7%, que é mais ou menos a média da literatura. Nesse estudo, os principais fatores de risco, o maior deles, fratura exposta com uma razão de chances ou odds ratio de 3,3, hipoalbuminemia, obesidade, diabetes mellitus, duração da cirurgia acima de 60 minutos, necessidade de múltiplas cirurgias, tabagismo ou até mesmo a utilização de implantes. A partir desse conhecimento, novas pesquisas podem nos orientar sobre a necessidade de uma profilaxia maior nesses grupos, ou então que a gente possa ter ações que modifiquem fatores como, por exemplo, cessação do tabagismo, controle glicêmico no diabetes mellitus, perda de peso nos doentes com obesidade. A diferença entre infiltração com corticoide e plasma rico em plaqueta para dor radicular lombar, nosso editor de ortopedia Giovanni Guedes. O plasma rico em plaqueta vem sendo cada vez mais utilizado em ortopedia. Postula-se que ele tenha uma alta quantidade de fatores de crescimento e algumas moléculas bioativas, que são liberadas pelas plaquetas ativadas e atuam de forma local promovendo atração de célula-tronco e de célula progenitora, proliferação e diferenciação celular, angiogênese e síntese de matriz extracelular e modulação da inflamação. Porém,
Resultados com desfechos clínicos duros ainda são controversos na literatura. Nesse caso específico, Giovanni avaliou pacientes com dor radicular lombar. Ele trouxe uma revisão sistemática de 5 ensaios clínicos randomizados e 310 pacientes. O desfecho foram escalas de dor e funcionalidade. Repara, não se avaliaram nem complicações cirúrgicas da radiculopatia, nem complicações em exames de imagem. Mesmo com esses parâmetros subjetivos, o grupo do plasma rico em plaqueta foi equivalente, foi comparável, teve o mesmo efeito em dor e funcionalidade do que o grupo com infiltração de corticoide, sendo o principal deles a triano-sinolona. Reoperações após artroplastia total do quadril. O que mudou em 20 anos? Do nosso ortopedista Rafael Hertal. A taxa cumulativa de revisão das artroplastias totais de quadris oscila de 5 a 15% no intervalo de tempo de 10 a 15 anos e depende de fatores como idade, técnica, o tipo de implante utilizado e as comorbidades do paciente. Quando a gente fala em reoperação, a gente está pensando num resultado funcional inferior à da cirurgia primária e uma maior taxa de complicações como infecção, luxação e lesão nervosa. Rafael apresenta para a gente um estudo observacional e retrospectivo que avaliou as causas de reoperação e comparou os anos de 2004 a 2024. A amostra foram 515 reoperações. Comparando um período com o outro, eles observaram que a causa mais comum foi aparafusamento asséptico. Essa causa era 62% das reoperações em 2004, mas caiu para apenas 40% em 2024. Por outro lado, as outras causas de reoperação todas aumentaram um pouco a incidência. A segunda causa, infecção, passou de 11% para 14%. O desgaste ou osteólise, de 7% para 10%. A fratura cerâmica, de 3,9% para 8%. E a instabilidade ou luxação, de 4,6% para 6,8%. Eles observaram também que o tipo de rolamento e a proporção de fixação não cimentada também aumentou de um período para o outro. Essa mudança de um rolamento convencional para um rolamento alternativo e a mudança da fixação cimentada para não cimentada são tidas pelos autores como fatores chaves para que haja uma redução na causa de aparafusamento asséptico como causa da reoperação. Fisioterapia ou cirurgia para as lesões do manguito rotador, do nosso conteudista de ortopedia do Whitebook, Rafael Hertal. A ruptura do manguito rotador ela pode ser tratada com cirurgia ou conservatoriamente, normalmente com fisioterapia. E isso depende de fatores como idade, sintomas, funcionalidade e a gravidade da ruptura, se parcial ou total. Rafael apresenta para a gente um estudo que avaliou o paciente com rupturas completas do tendão, porém, de um tamanho pequeno a médio, ou seja, menores ou iguais a 3 centímetros. Em geral, as grandes rupturas têm o tratamento cirúrgico mais bem estabelecido. Os pacientes foram randomizados para tratamento conservador com fisioterapia ou para tratamento cirúrgico primário. Um dos destaques desse estudo é o follow-up. Os doentes foram acompanhados por 15 anos. Quais são os resultados principais? 29% dos doentes que estavam no grupo conservador, ao longo dos anos, precisaram acabar operando em algum momento, seja por dor persistente ou por perda de função. O reparo cirúrgico foi associado a uma maior funcionalidade, numa escala de pontuação. O grupo cirúrgico fez 79 pontos versus 68 pontos no grupo conservador. E ele também, o grupo cirúrgico, foi associado a maior amplitude do movimento e mais força, principalmente nos movimentos de elevação e abdução do ombro. Já no grupo da fisioterapia, houve em alguns doentes um aumento na ruptura ao longo do tempo, justamente associado à piora de função e necessidade cirúrgica. Por outro lado, um questionário que avalia a qualidade de vida como um todo, o SF-36, teve a mesma pontuação nos dois grupos. Segundo os autores, esse resultado reforça que o reparo do tendão é a melhor opção cirúrgica, seja em rupturas pequenas a médias, principalmente em quem busca preservar a função e evitar a progressão da lesão. Se você quiser se manter atualizado e se aprofundar nesses assuntos, você já sabe, portal.af.com.br. Um abraço e até a próxima!